Sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai dar continuidade à apresentação da nossa aula preparatória para o S, projeto Sérgio Adelino de Alcântara Filho. A gente quer tentar continuar o desenvolvimento daquele conteúdo sobre o conjunto dos números complexos. Lembrando, né, dos primeiros momentos que a gente teve na apresentação dessa aula, que a gente vem trabalhando com um conjunto numérico que dá origem aos elementos chamados de números imaginários. E a partir daí a gente tem a necessidade de se trabalhar com essas apresentações numéricas, com as operações matemáticas, né? Então, a gente já viu aí a forma algébrica, que é uma das representações que a gente já desenvolveu, essa forma algébrica aqui, né? E a gente percebeu que as representações matemáticas que acontecem da forma algébrica com a forma algébrica são a soma, subtração, multiplicação, a divisão. Elas têm regras gerais, né, de aplicações algébricas, de operadas das operações, e a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com os elementos imaginários. Então, sempre seguindo as regras, tá, da forma algébrica de um complexo. Só lembrando aqui para a gente, né, quando eu falo de forma algébrica, a gente diz que existe o complexo Z no formato A mais BI, onde o A representa para a gente uma parte chamada de real, é a representação do número real nesse nosso complexo, e o B é a representação do número chamado de imaginário. Então, a gente vai tentar desenvolver aí as aplicações de operações na forma algébrica, foram trabalhadas nas duas primeiras aulas desse preparatório, ok? Hoje a gente vai tentar representar, ou falar um pouco sobre a forma trigonométrica, que também é chamada de forma polar, nos permite dar uma representação geométrica desse número complexo em um plano muito parecido com o plano cartesiano e verificar algumas de suas operações nessa representação trigonométrica ou representação polar, ok? Então vamos lá para frente para a gente poder ver como operar novamente com o número complexo da forma Z. Então a gente já tem aí que o nosso número complexo, né? Que é o nosso complexo Z, já foi apresentado para vocês em uma forma algébrica. Agora a gente quer tentar trabalhar com ele numa representação chamada de forma polar. E aí, quando a gente chama essa representação de forma polar, permite-se dizer que essa representação pode ser dada por uma forma gráfica em um plano, onde esse plano tem dois eixos, tá? Uma representa o eixo das abscissas, o outro representa o eixo das ordenadas. Vocês lembram bem, né, quando a gente trabalha lá na parte de primeiro ano, talvez, no nono ano do fundamental, a determinação de um plano cartesiano, que é aquele cruzamentozinho de dois eixos, um na vertical e o outro na horizontal, onde a gente costuma chamar o horizontal de abscissa x e o vertical de ordenada y. Então, isso acontece com o cruzamento de dois eixos perpendiculares no plano cartesiano. Aqui, no conjunto dos complexos, ele é chamado de plano de Argand-Gauss. E o plano de Argand-Gauss, ele desenvolve a representação geométrica de um número complexo Z dentro de um plano, onde agora o eixo horizontal, que antes era chamado de eixo das abscissas, agora é chamado de eixo dos números reais. E o eixo que era chamado do eixo das ordenadas, agora é chamado de eixo dos números complexos, que é onde vem a representação na nossa parte imaginária, tá? Então, temos um eixo real e um eixo dos complexos, que é o eixo que representa os números imaginários, perfeito? O plano tem o mesmo formato e a mesma ideia de apresentação numérica. Vamos lá para frente. Vamos lá. Então, olha aí o que é que acontece no plano de Argand-Gauss com o complexo numérico na forma algébrica. A gente tem um complexo Z na forma 3 mais 2i. Vamos lá lembrar. O A, que é o nosso 3, ele representa a parte real do complexo Z. Então, o número real desse complexo Z é o número 3. O B, que é dado pelo 2, ele representa para a gente a parte imaginária do complexo. Nesse caso, o nosso imaginário é o 2i. Então, temos aqui a parte imaginária, que é o 2, acompanhado do i, e a parte real, que é o 3, que é o termo independente da gente, né? Do número complexo.
Temos um cruzamento de duas retas perpendiculares, então formando um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal representa os nossos números na forma real, e o eixo complexo, que é o eixo vertical, representa os números na forma imaginária. São os números que são acompanhados do i. Lembram disso, né, gente? Quanto é que vale o nosso i no número imaginário? Raiz quadrada de menos 1, ok? Então, como consigo representar o complexo z igual a 3 mais 2i nesse plano cartesiano? Só identificar quem é o número real e quem é o número imaginário desse complexo z. E aí você percebe facilmente que o número z é representado pela parte imaginária, dado pelo 3, perdão, pela parte real, que é dado pelo valor de 3. Então, se o 3 é real, a gente vai lá para a retinha do eixo real, ó, e já identifica qual é a nossa parte real do complexo. Traçamos uma reta perpendicular à localização do 3 e paralela ao eixo dos meus imaginários. Identifico quem é a parte imaginária do meu complexo e trabalho com o mesmo sentido de apresentação. Esse meu imaginário 2 tem que estar no eixo imaginário, que é o eixo de y, ok? Então, dadas as duas apresentações numéricas, a gente consegue localizar, então, o número complexo no plano de Argand-Gauss, chamado de z igual a 3 mais 2i. Esse cara, nosso complexo z, tem uma representação, então, dada de uma forma gráfica, né? Então, vamos lá para frente para a gente verificar o que é que vai acontecer a partir daí dessa representação do complexo. No plano de Argand-Gauss, a gente tem a localização, então, de um complexo. Essa localização, gente, também é chamada de afixo. Afixo do complexo é a localização dele no plano, perfeito? Ele é a identificação da posição do nosso complexo dado pela parte real A e pela parte imaginária B. Então, esse complexo, usando a forma algébrica, tem um segmento de reta criado a partir da sua posição, que é o seu afixo, e a distância da origem do plano cartesiano, tá? Essa distância da origem do plano cartesiano até o afixo do complexo é representado pela letra grega. Essa letra é a letra Rho. O nosso Rho, na verdade, ele tem a intenção de mostrar a distância, a menor distância do afixo à origem do plano de Argand-Gauss, também chamado de módulo do complexo, perfeito? Nós vamos falar do módulo, quer dizer que a gente está trabalhando no complexo na forma modular, é a menor distância do afixo desse complexo à origem do plano cartesiano. E quando a gente traça esse segmento de reta que liga a origem ao afixo, existe uma inclinação dessa reta em relação ao eixo dos números reais, que é o eixo horizontal. Essa inclinação é dada por uma representação angular chamada de θ, e esse θ é chamado de argumento. Então, quer dizer que um número complexo dentro do plano de Argand-Gauss, ele tanto tem um cara chamado de módulo, que é a menor distância do afixo à origem, e tem um ângulo de inclinação que a gente chama de argumento do complexo, perfeito? Acredito que a gente vai começar a trabalhar com os valores numéricos, né, para poder identificar os valores de argumento e de módulo, e dessa forma a gente praticar um pouco essa aplicação, então, de número complexo na forma algébrica no plano de Argand-Gauss. Então, fiquem atentos ao próximo vídeo para a gente poder trabalhar essas relações de aplicação de exercícios, ok? Um abraço, gente. Até a próxima.